A paz do Senhor, amados irmãos, coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. Esta é a lição de número 9. Sejam todos muito bem-vindos, paz do Senhor, pastor Davilson. Pastor Hércules, a paz do Senhor Jesus aos nossos queridos professores e alunos. E estamos aqui dando sequência, a este assunto do terceiro trimestre de 2026, um assunto de suma importância, A Igreja dos Gentios é o título, e temos aqui também da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Com certeza está sendo uma bênção, estamos aprendendo muito através desse assunto proposto para esse trimestre. Eu quero dizer para os irmãos que esses slides que nós vamos apresentar aqui, você pode ter acesso gratuitamente, bem como o material de comentário, o material de apoio da lição. Você também consegue fazer download gratuitamente, acessando a nossa plataforma de cursos online do CETADV. O endereço é online.cetadv.com.br e aí você consegue ali, se ainda não tem o perfil de acesso da plataforma, você cria, é gratuito. É só fornecer os seus dados e ao criar a conta você já terá acesso às aulas desde o terceiro trimestre de 2025 até a aula do próximo final de semana agora, que é exatamente essa lição que será estudada, tá certo? Só criar o perfil. Se você tiver alguma dificuldade e quiser uma ajuda, envie uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 99960 8886, e aí eu vou encaminhar para ti, passo a passo, como você faz para criar a conta, para acessar a plataforma e poder fazer download gratuito dos slides, do material de apoio, enfim, poder estar assistindo também a aula, que fica à disposição também no nosso canal CETADV no YouTube, tá joia? Vamos aqui avançar para a nossa lição. Atos capítulo 22, o versículo de número 15, é o texto áureo da lição que diz: porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E, obviamente, ser testemunha é exatamente isso. Você só pode testemunhar a respeito daquilo que você viu ou ouviu. E é o que o Senhor está dizendo aqui para o apóstolo, usando o registro feito por Lucas em Atos 22, 15. A verdade prática diz que todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio ao sofrimento. Esta é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe são diversos textos, São trechos do capítulo 21 e também do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Veja aí, Atos capítulo 21, os versículos 27 e 28, versículos 30 e 31, também os versículos 33 e daí do 39 ao 40, e ainda capítulo 22, os versículos de 1 a 7, para que você possa acompanhar a leitura bíblica em classe. Nós sempre recomendamos aqui a leitura do capítulo anterior, no caso aqui, o capítulo 20, aí o capítulo 21 todo e o capítulo 22, assim você vai estabelecer um contexto mais imediato àquilo que está se passando, naquilo que nós vamos estar estudando, na oportunidade, no dia de hoje. A CPAD está sugerindo para o devocional os hinos 126, 193 e o 459. Normalmente são os hinos que fazem alusão à proposta do tema da lição que está em curso. Então você pode lançar mão dessa sugestão da CPAD para o devocional, para o início das atividades da escola bíblica. Os objetivos desta lição, a de número 9, são 3, de acordo com cada um dos 3 tópicos da lição. No primeiro vamos analisar a prisão de Paulo e também compreender a fidelidade em meio à oposição. No segundo tópico, nós vamos interpretar a defesa que o apóstolo Paulo faz e ainda reconhecer a sabedoria que ele demonstrou ali no seu testemunho público. E no terceiro tópico da lição, nós vamos estudar e aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. Então, nós vamos aqui avançar, para o estudo da lição. Pastor Davilson vai trazer aqui inicialmente uma definição para esta palavra-chave, coragem. Coragem, nós trouxemos aqui a princípio na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa. Coragem é a força mental, ou moral para agir apesar do medo, abrangendo a bravura física, a perseverança diante de dificuldades e a firmeza de caráter para fazer o que é correto. Coragem, marquei aqui, não é a ausência de medo. Ter coragem significa sentir o medo, mas decidir seguir em frente, mesmo assim. No caso desta lição, a palavra que define a ousadia de Paulo em Atos 22 é coragem. Coragem
tem uma palavrinha grega, parésia, em grego, demonstrando quando ele pede para falar, ou demonstrado quando ele pede para falar com a multidão enfurecida em Jerusalém. E do alto da escadaria da fortaleza romana, ele transforma uma tentativa de linchamento em um testemunho pessoal. Então nós vemos aí a evidência da coragem de Paulo. Paulo havia acabado de ser resgatado de um motim violento lá no templo por soldados romanos. Mesmo algemado e sob ameaça de morte, ele pede permissão ao comandante para se dirigir ao povo. Ao falar na língua hebraica, ele silencia a turba e cria um canal de escuta antes de contar a sua conversão. Em Atos 22, nós vamos ver aí, quando Paulo fala em hebraico, na prática o aramaico, judaico ou a língua materna da Judéia, significa aqui que ele começa a falar no hebraico, que ele usou o idioma local do povo de Jerusalém para demonstrar identidade cultural, quebrar a hostilidade da multidão e assegurar a atenção imediata à sua defesa. Mas o foco está aqui, que nós vamos ver ao longo desta lição, a coragem, dele testemunhar. Então esse é o foco da lição de hoje. Maravilha, meus irmãos, vamos aqui para a introdução da lição. Se você tem a sua lição, a revista, você pode acompanhar também através da revista, ainda que você pode, conforme disse, fazer também o download do material de apoio para estar fazendo ali as suas observações, as suas anotações. E eu quero adiantar aqui, meus irmãos, nós vamos fazer aqui a exposição do tema, do assunto da lição 9, mas se você tiver alguma dúvida, se surgir alguma questão ali que não ficou muito claro para ti, tenha liberdade de, se você quiser, escrever nos comentários as suas dúvidas para que a gente possa te responder, ou se preferir, você pode enviar a mensagem para o meu WhatsApp. Eu vou repetir, 43 999 608886, com a sua dúvida e a gente vai te orientar. Se a sua necessidade for acessar a plataforma, também pode mandar a mensagem para o mesmo número e a gente vai te orientar a respeito de como criar o seu perfil e acessar gratuitamente este material. Amém? Muito bem, Paulo, ele fez a sua viagem missionária, e aí estamos nos referindo à terceira viagem missionária, e quando ele retorna para Jerusalém, após essa terceira viagem, ele presta um relatório para os líderes da igreja, e neste relatório ele glorifica a Deus pelo avanço do evangelho, tanto entre judeus como entre os gentios. E esse relato está em Atos capítulo 21, os versículos 19 e também o versículo 20. Contudo, há rumores, rumores maliciosos, é verdade, que levantam suspeitas contra o seu ministério, levando-o a agir com prudência e também com sensibilidade pastoral. Aí em Jerusalém, ou já estando em Jerusalém, ele enfrenta agressões, prisão e falsas acusações, mas transforma a adversidade em oportunidade de testemunho, revelando que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento, sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo teve uma experiência muito sofrida, no final da sua carreira, especialmente depois de ter realizado uma grande obra ali na província da Ásia. Inclusive, estes seus acusadores vieram seguindo ele, Praticamente foi isso que aconteceu, e quando chegaram em Jerusalém, incitaram os líderes, o povo que estava ali, e com isso acabou acarretando a prisão, e a consequência disso foi a sua execução. Paulo passou um apertozinho, porém nós vamos estudar nessa lição que ele permaneceu fiel, fiel. Uma dádiva, uma qualidade que está escassa atualmente, Escassa. Hoje, por pouca coisa, o povo se vende. E Paulo sofreu as misérias que sofreu, mas perseverou, continuou firme. Muito bem, o tópico primeiro da lição fala a respeito da prisão de Paulo em Jerusalém. Nós deixamos aí, meus irmãos, este mapa, porque aqui nós temos as viagens de Paulo. As 3 viagens que nós consideramos viagens missionárias, e a última viagem que não foi tão missionária assim, porque foi a sua ida para Roma, onde ele foi julgado e condenado, Então nós temos exatamente isso no âmbito da sua viagem, a terceira viagem missionária, quando ele parte, e aí
para que você acompanhe melhor, não é? Observe a legenda, são os pontilhados em verde, não é? Que estão ali, quando ele sai para esta viagem a partir de Antioquia e faz todo o caminho lá pela região da Ásia, entra para a região da Europa, quando ele esteve na Macedônia, realizando aquela grande obra, e aí retorna, e ao retornar ele vai exatamente para Jerusalém. Esse mapa ele é bem claro, está bem específico aí os pontos, e quando você faz a leitura dos relatos de Atos dos Apóstolos, são mencionados os nomes dessas cidades onde ele fez as suas paradas, por onde ele passou, ou onde ele realizou alguma coisa relevante que mereceu o destaque de Lucas no registro de Atos dos Apóstolos. Então você consegue fazer esse acompanhamento todo aí dessa viagem. Depois, aí nós vamos ter, que vai ser estudo ainda de aula posterior, a sua ida para Roma. Então, observe aí, acompanhe atentamente. Este mapa é um mapa que você, se você é um professor, e se você vai ministrar aula na igreja, é um mapa que você pode inclusive apresentar para os irmãos, para que eles consigam se situar, porque o registro que Lucas faz traz algumas minúcias, ele cita nomes de cidades, ele cita nomes que às vezes as pessoas entendem que é a cidade, mas é tão somente a designação de uma localidade ou um porto que está em uma região, e aí você consegue ter toda uma maneira de descrever isso para os nossos irmãos, se você é um professor, mas se você é um aluno, obviamente também você pode lançar mão para poder ter essa compreensão, né? Essa compreensão dos passos ali que Paulo deu quando nós falamos da geografia bíblica. Agora nós vamos para este primeiro subponto da lição que fala sobre a conspiração dos judeus e também a respeito da falsa acusação de profanação do templo. Foram acusações que pesaram contra o apóstolo Paulo, e o pastor Adovilson já vai apresentar isso aí para os irmãos. É o tópico 1 e o subponto 1. Lembrando os irmãos que nós estamos envolvidos aí, né, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aliás, tem até uma questão que devemos observar. No livro de Atos são mencionadas 4 viagens de Paulo, porém 3 viagens missionárias, e a 4ª viagem, conforme já o pastor comentou aqui, foi para Roma, onde encerrou ali a carreira missionária do apóstolo Paulo. Então, ainda que a gente poderia colocar, porque a gente fala que é a viagem de Paulo a Roma porque não teve a característica missionária, mas Paulo nunca deixou de ser missionário, porque mesmo preso em Roma, exato, ele aproveitava o tempo, ele remia o tempo para evangelizar, né? Muito bem. Queridos, então veja bem, nós estamos envolvidos aqui com esse assunto, agora ele retorna para Jerusalém. É interessante, pastor, que as 3 viagens missionárias, ele retorna para Jerusalém prestando relatórios, né? Isso é importante, que a igreja deve cobrar isso dos missionários, né, para apresentar para a igreja. Aqui em Apucarana acontece isso constantemente, de vídeos, relatórios do que está sendo realizado no campo missionário, para que a igreja perceba que está sendo investido realmente em missões. Esse deve ser um posicionamento do próprio missionário. A igreja não precisa cobrar que ele dê o relatório. Ele, por autorrecreação, tem que oferecer esse relatório. Exatamente. Né? É isso aí. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. Então, ao serviço no templo, nesse primeiro parágrafo aí, Paulo, né, foi violentamente atacado por judeus da Ásia, movido por ciúmes e ódio. Nós temos essa colocação em Atos 21, 27. Mas quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, tendo-o visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no. Uma colocação, o que seria esses 7 dias? Esses 7 dias aí, queridos, é um período de purificação judaica associado ao voto nazireu. Se vocês lerem versículos anteriores, vocês vão perceber o que seria isto. E com esta atitude de Paulo, realizando esse tempo de purificação, ele estava falando assim: eu, Paulo, respeito esse ritual, eu, Paulo, estou aqui, e respeito a lei, com este ato que ele estava realizando aí, que nós lemos agora em Atos 21 e 27. Eu trouxe ainda um adendo sobre esse versículo, marca o início da prisão de Paulo em Jerusalém, Atos 21, 27, e quando os judeus da província da Ásia instigaram uma multidão enfurecida contra ele no templo. E nós vamos ver quais seriam as acusações aí abaixo. Vamos ver aí o segundo parágrafo. Eles levantaram acusações falsas,
como sempre, né? Afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo, a lei e o templo, chegando a acusá-lo de introduzir Trófimo, um gentil, em área sagrada, algo que nunca ocorreu. Nós vamos ver aí em Atos, por exemplo, o desenrolar dessa situação, em Atos 21, 28, clamando, varões israelitas, acudi, este homem que por toda a parte ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, ou seja, o templo, e ainda além disso introduziu gregos no templo e tem profanado este santo lugar. Essas acusações falsas, levianas. E Atos 21, 29, antes tinham visto, por que eles chegaram a esta conclusão? Antes tinham visto com ele na cidade Trófimo, de Éfeso, Trófimo, melhor dizendo, de Éfeso, e pensavam que Paulo o introduzira no templo. Esta pessoa aqui, o Trófimo, né? E eu trouxe aqui um resumo de Atos 21, 28 e 29. A multidão em Jerusalém acusa falsamente o apóstolo Paulo de pregar contra o povo judeu, contra a lei de Moisés e contra o templo, além de profanar o lugar santo, ao supostamente introduzir gregos, ou seja, gentios no interior do templo. Aqui nós temos um falso boato. Os judeus da Ásia afirmaram que Paulo havia levado Trófimo, um homem de Éfeso, né, que era gentil, para dentro das áreas restritas do templo. E existia uma lei na época, havia até placas no templo de Herodes que proibiam os gentios de passarem para os pátios internos sob pena de morte, algo permitido e respeitado pelos romanos. Agora, como os judeus viram Paulo na cidade com Trófimo, um cristão de Éfeso, que era gentil, assumiram falsamente. Bom, ele estava andando com essa pessoa aí, circulando pela cidade, e agora ele levou para dentro da área sagrada, uma acusação grave. Então a multidão acreditava que Paulo profanava o templo. Porém, né, eles apenas tinham visto Paulo junto nas ruas, mas antes disso, e não no templo. Então veja bem o levante aí mentiroso contra Paulo. Veja bem o terceiro parágrafo, a acusação era irônica, pois Paulo estava justamente em rito de purificação, que nós mencionamos aí, né, encerrando aí o período de purificação de 7 dias associado aí ao voto nazireu, tá certo? Aí depois desse terceiro parágrafo, Atos 21, 26, então Paulo no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento do dia de purificação, quando seria feita a favor de cada um deles a respectiva oferta. Aliás, aqui Paulo bancou, vamos dizer assim, financeiramente até a purificação desses companheiros aí, né? Em Atos 21, 26, a purificação refere-se ao ritual de cerimônia da lei de Moisés ligado ao voto do nazireado, feito por 4 homens judeus cristãos. Paulo participou desse ritual e pagou as despesas deles para provar aos judeus que ele não rejeitava os costumes judaicos. Então, uma acusação extremamente sem fundamento, uma acusação falsa, né? Depois desse último parágrafo, a verdade pouco importa. A multidão inflamada que o arrastou para fora do templo e tentou matá-lo. Aí em Atos 21, 30, alvoroçou-se toda a cidade, houve ajuntamento do povo e agarrando a Paulo arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Agora imagine a situação, né? Tiraram do templo, fecharam-se as portas, trouxe um adendo, a multidão enfurecida retira Paulo do recinto sagrado, os portões do templo são trancados por ordem dos oficiais ou zeladores religiosos para que o local não fosse manchado com sangue, ou para conter o linchamento do pátio interno. Os agressores queriam tirar a vida de Paulo, ali mesmo, espancando-o sem julgamento prévio. O fechamento das portas e o tumulto chamam a atenção da guarda romana, que acaba salvando a vida do apóstolo da morte certa das mãos da multidão. Agora, veja bem, que coisa interessante, nós percebemos aí, quando a guarda romana percebeu, tiraram Paulo das mãos desse povo aqui. Isso que foi realmente uma intervenção divina. Encerrando este assunto no próximo slide, a fidelidade de Paulo mostra que o servo de Deus
pode ser caluniado, mas permanece firme por confiar em quem crê. Nós temos aqui 2 Timóteo 1,12 que diz assim: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. Então Paulo escreve aí para Timóteo, em 2 Timóteo, ele estava acorrentado na prisão em Roma, encarcerado como malfeitor pela sociedade da época. A prisão trazia desonra aos olhos do mundo, mas Paulo não se envergonhava, porque conhecia a origem e o propósito de seu chamado. Então, mesmo preso, ele confiava: o nosso Deus está no controle, Ele me chamou, né? E essas questões aqui, pastor, de calúnia, sempre existiram e sempre vai existir no nosso meio. A questão do ministério, né? Sempre alguém está querendo. Com certeza, fizeram isso com Jesus, pensa que não vai fazer Exatamente. contigo? Não se engane, não. Olha, aqui a gente percebe uma contradição espiritual gravíssima, porque esses judeus que vieram da Ásia, possivelmente ali da região de Éfeso, onde Paulo realizou um ministério mais agudo, né, mais frutífero, por um espaço de tempo maior, aproximadamente 3 anos, esse povo veio para Jerusalém e eles vieram e incitaram o povo. Então, o povo de Jerusalém, podemos dizer assim, estava um pouco incomodados ali com o apóstolo Paulo, porém esse povo que se incomodou com a maneira como ele pregou, ensinou e fez muitos discípulos lá na província da Ásia, né? E aí nós estamos falando da província romana, na região da Ásia, onde hoje é o país chamado Turquia, não é? O mapa não está aqui, mas na região da Turquia, você vai verificar que eles levantaram o povo contra o apóstolo Paulo. E a contradição que eu quero levantar é essa aqui: os agressores, eles desejavam preservar a pureza cerimonial do templo, ao passo que estavam planejando cometer um homicídio, ou seja, eles demonstravam zelo pelo prédio, né, pelo edifício que estava ali, porém estavam desprezando a justiça, a verdade e a vida humana. Veja os absurdos, não é, que levam à religião fria e cega, a religião que não tem a iluminação, a inspiração ou a ação direta do Espírito Santo, que faz com que as pessoas defendam formas que sejam consideradas sagradas, ao passo que violam os princípios de Deus. É ver o absurdo, mas isso, meus irmãos, está hoje aí, evidenciado no nosso meio atualmente. Aí nós vamos para o subponto 2, que fala sobre a divisão do templo em Jerusalém, não é? Aqui nós não estamos falando do primeiro templo, mas do segundo templo, que foi reedificado logo após a volta, não é? Logo após a volta do exílio da Babilônia. E aí esse segundo templo, que não tinha toda a suntuosidade do primeiro, nos dias de Herodes, ele, para ganhar os judeus, para trazer os judeus para o seu lado, né, ele promoveu algumas melhorias naquele segundo templo. E templo esse que foi reedificado ali nos dias de Neemias, de Esdras, sob a liderança de Zorobabel, enfim, esse templo, né, que não tinha a suntuosidade do primeiro, conforme disse. E aí, porque os judeus expressavam isso, o Herodes foi inteligente. E aí ele fez algumas melhorias, algumas ampliações, especialmente nas questões dos pátios, né? E aí há essas divisões que a lição está trazendo. O segundo templo possuía átrios bem definidos. E é importante que você entenda essas divisões que estão aí na lição e automaticamente na Bíblia, para que você também possa entender a acusação, a principal delas, que é a que envolve o fato deles terem dito que o apóstolo Paulo havia introduzido o Trófimo numa área onde não era lícito que gentios entrassem. Então, o primeiro átrio, que é o conhecido átrio dos gentios, era aberto a todos, e esse está registrado em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, ou seja, qualquer pessoa, gentios ou mesmo que fossem judeus, poderiam estar nesse
primeiro átrio. Depois, e é importante que haviam placas, não é, fazendo a distinção. É como se nós estivéssemos aqui, e aí tem uma placa dizendo assim, ó, até aqui os gentios podem, daqui para lá gentios não podem. É exatamente isso que havia ali. Havia uma sinalização, uma indicação até onde era o limite para os gentios. Depois havia o átrio das mulheres. Esse está relatado em Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4. Na sequência havia um espaço que era o átrio de Israel, exclusivo para os homens judeus. Então, nesse espaço, apenas homens, e aqui nós estamos falando de sexo masculino, não é? Somente estes e judeus é que poderiam estar nesta área, e é exatamente aí que nós tivemos o problema com o Trófimo, né? E ainda depois o átrio dos sacerdotes. Então você vai entender, e a lição traz essa informação, que havia essa barreira que separava os gentios das áreas internas ou mais internas do templo, com avisos, e esses avisos severos que traziam informações ali, inclusive de pena de morte para aqueles que para ali avançassem, não é? Que transgredisse aquela passagem. Essa estrutura, ela explica a gravidade da acusação que houve contra o apóstolo Paulo em Atos 21 e 28, que é exatamente a que eu me referi a respeito de ele ter introduzido o Trófimo, mas isso não aconteceu. Foi uma falsa, não é? Uma falsa acusação que fizeram para que, assim, na tentativa de potencializar aquele motim, não é? Diz o texto assim, ó, clamando, disseram, varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. E aqui, os judeus que vieram da província romana da Ásia disseram, olha, ele introduziu o Trófimo, isso porque haviam visto mais cedo o Paulo andando ali por Jerusalém junto do Trófimo, e para fazer essa acusação, eles incitaram o povo na dedução de que Paulo tivesse colocado o Trófimo lá, mas isso não aconteceu, não é? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, o átrio dos gentios, é uma área externa ampla do complexo. Judeus e não judeus podiam circular nesta área, não é? Nesta área aí, o átrio dos gentios. E era ali, né, nesse espaço que se desenvolviam as atividades comerciais relacionadas ao culto, aquelas, inclusive, que provocou indignação em Jesus, ou seja, onde estavam ali à venda os animais para os sacrifícios, para aqueles que não podiam trazer das regiões de onde vinham, chegavam no templo, adquiriam esses animais para oferecer os sacrifícios, não é? Tanto que Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 13, ele dá uma palavra a respeito disso. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A presença, então, de gentios nesse primeiro átrio não era constituída uma profanação. O problema ele só surgia se os gentios eles atravessassem essa barreira que delimitava essa área reservada para judeus. A terceira separação, ou a barreira da separação, que está mencionada aí, entre o átrio dos gentios e as áreas internas que havia, era designada pelo termo grego soreg, que eram avisos que proibiam a entrada de estrangeiros além daquele limite sob pena de morte. Então, é esse o aspecto que surgiu esta acusação aí de Paulo adentrando o Trófimo para além desta área. A estrutura do templo e os avisos severos, que estão destacados, inclusive, na nossa lição da Escola Dominical, são de fato e apresentados, né, como elementos indispensáveis para compreender a gravidade desta acusação, que, ainda que numericamente ali estejam 3, na verdade as acusações foram 4, não é? Porque o texto que acabei de ler, do versículo 28, fala a respeito que Paulo ensinava contra o povo, contra a lei, contra o lugar de santo, que era o templo, e também o fato de haver introduzido um gentio nas áreas dali do templo que não podiam. 4 acusações que se resumem. Depois, o átrio das mulheres, situava-se o átrio das mulheres, que era acessível para os israelitas de ambos os sexos,
não é? O seu nome não significa que somente mulheres poderiam entrar ali, mas que elas, as mulheres, poderiam ir até aquele ponto. Ou seja, o pátio ia, todos podiam, homens, mulheres, não é? Inclusive gentios, até um certo ponto. Daquele ponto para diante, todos poderiam, desde que fossem judeus, e aí especificamente as mulheres. Daquele ponto para frente, aí não, aí só homens judeus. E de um outro ponto ainda mais adiante, daí só os sacerdotes. Então nós temos o ato das mulheres, nós temos essas barreiras de separação. No material de apoio está bem distinguido para que os irmãos entendam essa questão. Aí nós temos o átrio de Israel, onde as mulheres e os homens podiam estar, porém dali para frente apenas os homens. Qual é a significação que nós temos para essas separações, essas divisões que foram colocadas ali? Primeira acusação contra o apóstolo Paulo, ela foi embasada e foi considerada exatamente em função dessas subdivisões que haviam no pátio. Não é? Contudo, o evangelho proclamado pelo apóstolo ensinava que em Cristo a separação espiritual entre judeus e gentios havia sido vencida. E é exatamente esta pregação que você lê, não é, aos Efésios, capítulo de número 2, que Paulo fez, e que o povo lá de Éfeso, né, que veio para Jerusalém para essas acusações, incitaram, infamaram o povo em relação a isso. Porque o texto diz em Efésios 2,14 o seguinte: porque ele é a nossa paz. Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tanto de judeus como de gentios, e derribando a parede da separação que estava no meio. Esta separação, é importante, eu vou frisar aqui, não era necessariamente uma parede que se levantava e ali havia uma passagem para que não, era uma questão apenas de sinalização, porque havia as placas indicando, então as pessoas já entendiam, dali para frente estavam cometendo um ilícito. Então aqui nós estamos frisando a respeito dessas divisões e subdivisões que havia nos pátios, nos átrios ali do templo em Jerusalém. Pastor Adovils. Vamos lá. Vamos em frente, queridos irmãos, ao tópico 1 e o subponto 3, a intervenção das autoridades romanas. Vamos voltar aqui para a narrativa agora, através dessa colocação no templo, nós podemos nos localizar, não é? Agora, veja bem, diante do tumulto, esse primeiro parágrafo, o tribuno romano Cláudio Lísias mobilizou os soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente. Guarde esse nome aqui, Fortaleza Antônia, tá certo? Confirmando isto, não tem aí a referência, mas eu trouxe aqui, lá em Atos 21:30, nós já lemos, vamos repetir aqui. Alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo, e agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, tá certo? E olha o 31, e procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, tá certo? Aí eu trouxe uma colocação sobre essa fortaleza Antônia. Era um quartel general militar romano em Jerusalém, localizado junto ao monte do templo, para onde o apóstolo Paulo foi levado pelos soldados após ser espancado por uma multidão enfurecida. Esta fortaleza Antônia foi construída por Herodes, na época, não é, que houve esta colocação aqui. E é interessante que da fortaleza Antônia, eu andei dando uma olhadinha nos registros históricos, Jesus coloca a cruz nos seus ombros e sai para a Via Dolorosa. Então partiu desta fortaleza Antônia, só um detalhe aí, uma curiosidade, certo? Agora veja bem o segundo parágrafo. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados, cumprindo a profecia de Ágabo. Vamos lá? 21:11, não é? 21:11 é a referência aí. E vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta. Ou seja, foi ali um momento profético, tira a própria cinta do apóstolo Paulo, né, e entrelaça ali os próprios pés e mãos e disse, né, veja bem, o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios, tá certo? Em Atos 21:11, que nós acabamos de ler,
o profeta Ágabo usa o cinto de Paulo para amarrar as suas próprias mãos e pés, simbolizando prisão iminente do apóstolo em Jerusalém. Este ato profético demonstra claramente a obediência sacrificial de Paulo e antecipa o sofrimento que ele enfrentará por causa do nome de Jesus. É interessante isso aqui. Você vai passar por isto. Então faz todo ali um momento profético, simbolizando o que ele iria passar já em Jerusalém. Deixa Portanto, eu só fazer um comentário, pastor. Eu estou vendo, você estava fazendo a apresentação e eu me detive. Isso não está anotado, mas eu estou lendo aqui a respeito dessa profecia do Ágabo. Certo. Pensa num homem usado por Deus e que depois a Bíblia não cita mais ele. Exatamente. A gente pode dizer que é quase um anônimo de Deus, mas que teve uma relevância muito grande Muito no sentido importante. de já deixar Paulo consciente daquilo que o aguardava. E Paulo sabia disso, porque no próprio texto de Atos 21 ele está dizendo, olha, por várias vezes eu fui avisado que seria assim, mas nem por isso ele recuou. Não é? E tem muita gente hoje no ministério que recua por muito menos. Muito menos, é verdade. Que Deus nos ajude, né? Então veja bem que nas entrelinhas aqui abre o leque para coisas Muita interessantes, coisa, né? não tenha dúvida. Muito bem, meus irmãos, partimos agora para o terceiro parágrafo, o que diz lá: a multidão clamava por sua morte, repetindo o mesmo ódio dirigido a Jesus, mesmo ódio, a mesma ira, a mesma fúria, a raiva, a versão que nós vemos na época de Jesus, agora nós estamos vendo aqui. E para comprovar isto, olha Lucas 23 e 18, mas todos clamaram a uma dizendo, fora com este e solta-nos Barrabás. E também em João 19 e 15, nós temos um texto aqui interessante também que vai comprovar isto. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, né? Hei de crucificar esse rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão César. Então a mesma raiva, a mesma fúria que foram aí manifestadas a Jesus, agora estão aí também Paulo, né, usando essa mesma fúria, esse mesmo sentimento de raiva com relação ao apóstolo Paulo. Veja bem o último parágrafo. Contudo, Deus preservou a vida do apóstolo por meio da autoridade civil, mostrando que a soberania divina atua mesmo em contextos hostis. Lá em Atos 21, 32, não é? Agora, não está na lição, mas é para comprovar esse último parágrafo. Não temos referência ali. Atos 21, 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o comandante e os soldados cessaram de espancar Paulo. Ou seja, no exato momento, se não chega aí, esse comandante teria morrido, mas a providência de Deus. E olha o versículo 33 de Atos 21. Então, aproximando-se o comandante, prendeu-o e mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias e perguntou quem era e o que tinha feito. Não se esqueça, providência de Deus. E o outro parágrafo encerra este assunto da intervenção das autoridades romanas, não é? A fidelidade a Cristo não isenta do sofrimento, mas assegura que Deus continua no governo. Preso, Paulo agora terá novas oportunidades de testemunhar, abrindo caminho para sua defesa pública diante do povo. Trouxe aqui rapidamente uma aplicação para nós hoje. A fidelidade a Cristo não anula as dores da vida, mas revela que o controle de Deus permanece inabalável. Para o cristão hoje, as crises e os cárceres cotidianos deixam de ser pontos finais e se transformam em plataformas para manifestar a graça divina. E ainda, passar por lutas e perseguições ou incompreensões por causa da fé não significa que o Senhor nos abandonou. Sempre Deus tem um propósito maior em todas estas situações. Algemas físicas de Paulo viraram um canal estratégico para pregar o evangelho a autoridades e multidões, que ele nunca alcançaria em liberdade. Interessante isso daí. Então, é Deus preparando o ambiente, é estratégico, mas ele teve que pagar um preço. Aliás, Deus sempre junto, sempre acompanhando e fazendo com que os seus projetos se cumpram, e este é um caso aqui muito claro para isso. Do ponto de vista romano, Paulo era um suspeito que agora estava preso.
do ponto de vista divino, daquilo que Deus estava preparando para o apóstolo Paulo, ele estava tão somente sendo retirado da multidão, da mão da multidão que queria matá-lo. Porque se o Cláudio Lísias não chega, aqueles que estavam espancando ele o matariam, com certeza. Quando viram o Cláudio Lísias chegar, pararam de imediato. Ou seja, Deus, na sua soberana vontade, promoveu uma intervenção ali, não é? Então, Deus estava apenas reafirmando que estava no controle daquela situação, não é? O apóstolo Paulo, ele foi preso injustamente por causa desta conspiração que foi empreendida pelos judeus da província romana da Ásia, mas Deus conduziu toda aquela situação. Vamos fazer aqui um rápido intervalo, você fique atento aí ao recado que temos da parte do CETARB para você. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, amados irmãos, a oportunidade para testemunhar. Veja que Paulo nunca perdeu oportunidade alguma. Pastor Adolvilson, vamos lá é o tópico 2. Isso, é o tópico 2 do subponto 1. Paulo pede licença agora para falar ao povo, né? Veja bem os dois primeiros parágrafos. Mesmo algemado, cercado por hostilidade, Paulo demonstra equilíbrio espiritual e lucidez missionária. Em vez de se entregar ao desespero, pede licença ao tribuno para falar ao povo, transformando a prisão em oportunidade de testemunho, comentamos isso no tópico anterior. E ao dirigir-se ao comandante em grego, língua franca do mundo antigo, surpreende-o e desfazendo da falsa imagem de um agitador ignorante. Olha aí, vamos entender isso? Atos 21, 37, quando estava para ser introduzido na fortaleza, disse Paulo aos comandantes, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Olha a pergunta aí, né? Agora, veja bem, é um interessante aqui que Paulo fala grego, é interessante que nós chegamos à conclusão que Paulo, ele era um poliglota. Com certeza. Porque ele falava o grego, o aramaico, o hebraico e provavelmente ele conhecia o latim, né, devido à sua cidadania romana. Tem aí um critério para se tornar um poliglota, tem que falar aí de até 4 línguas ou mais, né? Então, na realidade, ele era aí um poliglota. E uma colocação sobre Atos 21, 37 que lemos, Paulo surpreende o comandante romano ao falar em grego, logo após ser resgatado de um tumulto, marcando o início de uma defesa pública e o cumprimento do plano de Deus de levar o evangelho às autoridades do império. Então, não perca aí o foco, Deus encaminhando todas as coisas. Ainda trouxe um adendo sobre isto, o comandante romano Lísias achava que Paulo era um rebelde egípcio, perigoso, que havia sumido no deserto com milhares de assassinos. E nós temos aqui em Atos 21, 38, esta colocação, Atos 21, 38, não temos aí no slide, diz assim, não és porventura o egípcio que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto os 4.000 sicários? E o 39, mas Paulo lhe disse, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília, rogo-te que me permitas falar ao povo.
provando a sua cidadania, né? Nós lembramos que ele nasceu em Tarsus, cidade dominada por Roma, então tinha a sua cidadania romana também, né? E veja bem aí, depois do terceiro parágrafo, a sua postura revela que um servo cheio do Espírito não perde a compostura diante da injustiça, mas discerne o tempo de Deus. Estou lendo essas duas linhas aqui, pastor, e relembrando a postura de Paulo antes da conversão. Qualquer pé de galinha dá uma canja. Então. E aqui, através da atuação do Espírito Santo, ele mostra uma postura, né? Um equilíbrio totalmente equilíbrio, diferente. exatamente, cheio do Espírito Santo, não perde a compostura diante dessa situação aí, né? Agora, veja bem o que Paulo nos ensina depois desse terceiro parágrafo. Diante das situações adversas, o apóstolo mostra sabedoria espiritual, domínio próprio e coragem. Ele não reage com gritos ou revoltas, mas usa os seus direitos legais com calma e aproveita a ocasião para pregar o Evangelho. Não estou falando, nossa, esse Paulo é tremendo mesmo. Eu estou falando aqui da atuação do Espírito Santo na vida dele, que ele era cheio do Espírito Santo. É interessante que me veio à mente agora, segundo a tradição, pastor e senhoras e senhores, Paulo ele era calvo, né? Ele era forte, para não dizer gordo, nariz adunco, né? Aquele narizinho assim de periquitinho. E de pequena estrutura. Sobrancelhas interligadas, ou seja, ele era baixinho, né? Baixinho também. E interessante que ele era um camarada aparentemente meio mal acabado. Assim, mas diz ainda a tradição que os momentos que ele se viam ele cheio do Espírito Santo, ele parecia um anjo. Então, eu costumo falar para os meus alunos, o que deixa você bonitão ou bonitona é você cheio de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, porque realmente, se você observar a aparência dele, realmente não era muito das bonitas não é? Agora veja bem o último parágrafo. A serenidade de Paulo abre espaço para a proclamação do Evangelho, ensinando que até as situações adversas podem ser usado por Deus e para a sua glória. Muito bem, meus irmãos. Há situações que a gente, na verdade, não escolhe, né? Tem algumas situações que acontecem com a gente que não é opção nossa, como o caso de enfermidades, injustiças que sofremos, perdas ou ainda limitações. Porém, a gente não podemos perder a oportunidade de abrirmos com estes contatos, que foi exatamente o que Paulo fez aí, não é? Às vezes a oportunidade que anteriormente não existia, por causa de algum problema de enfrentamento, você consegue que essas oportunidades sejam franqueadas. Então, neste caso, tem perguntas que a gente faz, por que é que eu estou passando por isso? Quando, na verdade, nós poderíamos pensar assim, como é que Cristo pode se tornar conhecido, ou como Cristo pode ser glorificado, enquanto eu estou vivendo esse momento, enquanto eu estou passando por esse momento, porque as oportunidades, elas chegam. Veja, Paulo estava preso, na verdade, e aí ele já logo pede para falar. E quando ele fala em grego, o material do pastor Antônio Gilberto, não é? A Bíblia através dos séculos, é um livro publicado em 2019 pela CPAD, traz uma explicação. O grego koiné era o idioma popular compreendido por diferentes povos e que sua difusão, ou seja, a maneira como o grego koiné passou a ser falado em todo o Império Romano, não é? Preparou um veículo linguístico adequado para a propagação do Evangelho. Isso porque o Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito em grego koiné e com isso facilitou a disseminação do Evangelho em todo o Império Romano, onde o grego koiné era o idioma falado. E Paulo, sabiamente aqui, ele já se dirige ao Cláudio Lísias em grego. Aí o Cláudio Lísias fica surpreso. Poxa, mas você fala grego? Ele fala, com certeza, eu sou grego. Não é? Aí quando ele pega para falar, que é dado a ele a oportunidade, e é exatamente o aspecto que nós vamos ver agora sobre o ponto 2, ele se dirige ao povo em hebraico. Aí o Cláudio Lísias deve ter caído a cara, né? Falar, rapaz, esse camarada, né? O camarada, ele sabe o que está falando. E é exatamente o que nós temos aí no subponto 2, o uso da língua hebraica para ganhar a atenção. Atos capítulo 22 diz assim o texto, varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E aí o versículo 2 diz assim, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, por quê?
Estava ali aquele tumulto, aquele alvoroço e tal. Certamente até aquele momento ele não havia se manifestado em nada, falando em hebraico, mas sempre falando em grego. E agora, quando ele quer se dirigir à multidão que estava ali, que se era composta por judeus, isso aconteceu em Jerusalém, além daqueles perseguidores judeus lá da província da Ásia, estava o povo de Jerusalém. O alvoroço era grande, o texto do capítulo 21 diz que a cidade estava toda ela virada de perna para o ar por causa desse acontecimento. Aí então ele chama a atenção em hebraico. E quando o pessoal pensa, opa, esse camarada falando em hebraico, guardaram silêncio para ouvir o que ele tinha a dizer. E é aí que Paulo testifica. Quando nós temos aqui no texto, né, bíblico de Atos 22, ele falando em língua hebraica, no contexto, esta expressão ela poderia ser também compreendida como o aramaico, porque era o idioma cotidiano de muitos dos judeus que viviam ali naquela região que atualmente é denominada de Palestina. O aramaico, adotado pelos hebreus, também passou a ser chamado de hebraico. E em diversas passagens do Novo Testamento está incluso, né, esse texto que é o aramaico, inclusive o texto de Atos 21 e o versículo 40, diz assim: havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. E aí vem o discurso do apóstolo Paulo, ou seja, Paulo ele utilizou-se do idioma como um ponto de contato, como um meio de ligação para que a mensagem dele pudesse ser comunicada. E o texto diz que quando ouviram ele falar em hebraico, guardaram ainda um maior silêncio, ou seja, o idioma despertou a identificação imediata. Por isso que a gente sempre diz, quando se trata de missões, especialmente transculturais, é importante que o missionário, quando está atuando em um outro país, em um outro idioma, que ele busque conhecer o idioma, que ele aprenda o idioma, porque isso vai potencializar a comunicação. Quando os ouvintes ouvirem você falando no idioma deles, certamente darão mais atenção para aquilo que está sendo dito, até porque isso identifica-se como uma forma de valorização. Você se interessou em aprender o idioma daquele povo, você já cria um vínculo maior, uma identidade maior com o povo. Paulo, que até aquele ponto havia sido acusado de desprezar o povo e os costumes judaicos, quando ele passa a falar em hebraico, o pessoal fala, opa, tem alguma coisa que não está certo nisso aí. Não é? Porém, ao falar na língua dos judeus, que viviam ali na região onde atualmente é designado de Palestina, ele demonstrava que conhecia não só a cultura, mas que também pertencia àquele povo, pertencia à história, ou que havia vivenciado a história que ele próprio valorizava. Tanto que no começo, aqui no tópico primeiro, nós mencionamos, o pastor Adolfo até comentou esse aspecto, do fato de que ele estava aguardando, não é, o tempo da consagração de 7 dias, exato, que tem relação com o nazireado. Então, veja como isso facilita. No auxílio bibliológico que está na lição de professores da escola dominical, há um destaque nesse sentido, que Paulo utilizou o aramaico tanto para se comunicar quanto para mostrar que era de fato um judeu devoto e que conhecia os costumes. E aí os romanos, com os romanos ele falava em grego, mas com o povo judeu ele utilizava o aramaico, o hebraico, como queira. A escolha da linguagem pode criar, ela pode criar, mas também pode destruir pontes, ligações. A verdade do evangelho ela é imutável, mas a sua comunicação precisa considerar quem está sendo ouvido. E a chamada de atenção dele foi essa: varões, irmãos e pais. Ele inicia a sua fala aí no texto, no versículo 1 do capítulo 22, usando essa expressão. Irmãos, porque ele já está no seu discurso se identificando com o povo como irmãos, não é? Da mesma nacionalidade, do mesmo povo. E quando ele se refere aos pais, ele está destacando o respeito que ele tinha pelos líderes de Israel, porque você observa que em nenhum momento Paulo foi desrespeitoso com os líderes de Israel, mesmo quando ele não foi devidamente respeitado. Ele guardou sempre esse respeito nesse sentido. Por isso ele já começa com essa
ênfase. Então ele não usa de ofensas de forma alguma, mas ele busca essa ligação, não é? Então nós vamos verificar que Paulo aqui não estava concordando com os erros que haviam cometido em relação a ele, mas que ele estava buscando agora aqui esse ponto de contato com o povo. Ele diz: ouvi agora a minha defesa. Defesa aqui é a palavra grega apologia, de onde descende a apologética, que é a doutrina teológica que se resolve em guardar a doutrina bíblica, em defender a fé. A apologética é a defesa da fé, que vem desse termo apologia, que significa defesa, que está aí em Atos 22, 1, quando ele diz: ouvi agora a minha apologia, a minha defesa. E a defesa de Paulo não está limitada a argumentos jurídicos. Ele relata a sua origem, ele relata o seu zelo pela fé dos judeus, não é? Ele também relata a perseguição que ele havia empreendido contra os cristãos, mas ele aproveita para falar do encontro que teve com Jesus. Desse modo, a defesa, a apologia de Paulo passou a ter uma ênfase testemunhal. Ele aproveitou para dizer: olha, eu era assim, eu, apesar de ser grego, mas também de ser judeu, de viver na tradição judaica, de perseguir os cristãos, eu, num determinado momento da minha vida, encontrei Jesus. E a partir daí é que ele faz o trabalho que deveria realizar, não é? Na evangelização. Então você percebe em Paulo uma sensibilidade tanto cultural, como também uma fidelidade doutrinária. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 20, tem uma referência ali que muitas vezes é mal interpretada, mas o texto diz: fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. E aqui é um exemplo muito claro disso. É o próximo slide. Ele se fez de judeu para poder estar firme realizando a evangelização dos judeus. Não quer dizer que com isso o indivíduo vai evangelizar, por exemplo, as pessoas que estão lá num boteco e ele vai tomar uma cerveja junto com os alcoólatras que estão lá, porque ele tem que se fazer de alcoólatra para ganhar os alcoólatras. Aí já é pouca vergonha, não é? Vamos lá. Ô, Jesus, ajuda o povo. Adaptar a comunicação não significa modificar o conteúdo. Nós já tratamos deste aspecto quando estudamos a lição de número 7, mas aqui esse assunto volta à proeminência, porque Paulo não aliviou, na verdade, ele testemunhou, falou, fez uma apresentação de Jesus na Bíblia e chamou o povo à responsabilidade da tomada de decisão. É exatamente isso que Paulo fez. Ele então eliminou as barreiras que eram desnecessárias para a pregação do Evangelho, mas para apresentar, sobretudo, esse confronto que deveria haver entre o povo e a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, e também Salvador deles. E nesse caso, a igreja precisa estar atenta a dois pontos que são principais. No caso, comunicar, e isso está no material de apoio, comunicar a verdade de maneira incompreensível e culturalmente insensível, ou seja, apresentar o evangelho de forma que seja agressiva e que não esteja de acordo com a cultura daqueles que lhe ouvem. E o outro aspecto importante é adaptar a mensagem, adaptar tanto a mensagem que ela perca a sua essência bíblica. Ou seja, o indivíduo quer colocar muita pena no pavão e acaba estragando aquilo que deveria de fato ser comunicada com a pregação bíblica. Então, a mensagem missionária, a sabedoria missionária, ela tem essa característica de preservar o verdadeiro evangelho, a mensagem de boas novas, e ainda buscar a melhor maneira para que possa tornar esta mensagem compreensiva. Pastor Adovils. O tópico 2, o subponto 3, coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Vamos ler aí o primeiro parágrafo. Diante da multidão enfurecida, então você cria na sua mente aí a situação, o ambiente. Paulo narra com coragem a sua história, formação judaica, zelo religioso e perseguição à igreja. Ele começa a relembrar, né? Veja bem, não está aí, o título lá em cima está o texto que nos mostra isso, né? Atos 22, 3. Eu sou judeu, diz ele, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade,
instruído aos pés de Gamaliel. Tá, veja bem o que ele está passando ali, a biografia dele, com a formação dele, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Ou seja, eu era como vocês. Olha a situação. Atos 22, 4. Persegui este caminho, os cristãos, né, até a morte, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Olha a situação, como ele era um camarada violento. E o versículo 5, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, assim todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazer algemado a Jerusalém aqueles que ali estivessem para que fossem castigados. Lembra dessa passagem, não é? A conversão dele na estrada de Damasco, foi lá, ele respirava sangue, violência, ele queria acabar com os crentes, e ele passando este relatório e a multidão ouvindo. Agora veja bem o que temos aí no segundo parágrafo, ele não suaviza o passado, nem esconde o chamado recebido, mesmo sabendo que mencionar a sua prisão entre os gentios provocaria nova reação violenta. Atos 22 e 21 diz lá, disse ele, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ele falou assim, olha, Jesus apareceu e disse para mim, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E Atos 22, 22, aí, ora, escutavam-no até estas palavras, até certo ponto. Mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo esse camarada, esse Paulo, tal homem, porque não convém que viva. E eu trouxe aqui um adendo sobre Atos 22 e 22, né? Diz lá que a multidão ouviu o apóstolo Paulo até certo ponto, mas se revoltou e gritou para que ele fosse tirado da terra, porque não convinha que vivesse. Vamos acabar com a raça desse camarada aí, era a intenção deles. Olha o terceiro parágrafo. Sua fidelidade ao testemunho o leva a enfrentar risco pessoal, mas também a recorrer legitimamente à sua cidadania romana, evitando açoites injustos. Atos 22, do 25 ao 29. Atos 22, 25, quando o haviam atado com as correias, disse Paulo à multidão que ali estava, é-vos lícito açoitar um cidadão romano, sem ser ele condenado? E o 26, quando ouvindo isto, foi o centurião ter com os comandantes e os avisou, dizendo, vê que estáis para fazer, pois este homem é romano. E o 27, vindo o comandante, perguntou-lhe, dize-me, és tu romano? Respondeu ele, sim sou. E o 28, tornou o comandante, eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Porque existiam algumas maneiras de se tornar cidadão romano na época, por um ato de bravura defendendo Roma, por nascimento em regiões dominadas por Roma, que foi o caso do apóstolo Paulo, ou por forma pecuniária, ou seja, pagava-se, né, com grande soma em dinheiro, que foi a situação desse comandante aí. Né? Mas Paulo diz assim, mas eu sou de nascimento. E o 29, imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que iam interrogar, e até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado ou amarrado. Aí eu trouxe aqui essas questões da cidadania romana, né? Agora ele aqui expressando, sou romano, e o romano não podia ser açoitado de maneira nenhuma. Olha o último parágrafo. Paulo ensina que cada crise pode se tornar ocasião para glorificar a Cristo, e no último slide aqui a gente comenta, no outro slide melhor dizendo, o Espírito Santo concede ousadia para testemunhar, mesmo em ambientes hostis, preparando o caminho para novas oportunidades de defesa do Evangelho diante das autoridades. 3 propósitos da ousadia aqui eu trouxe, não está na lição. Defesa da fé, permite que os cristãos falem de Cristo sem medo do julgamento humano. E também a abertura de portas, transformar tribunais e prisões em palcos para a pregação às mais altas autoridades. E também fidelidade ao chamado, são propósitos dessa ousadia que Deus nos dá, cumprir a missão de levar a mensagem de salvação até os confins da terra.
Olha, irmãos, para encerrar esse tópico, tem um material que eu vou sugerir para você, adquira, se você pode, a Espada Cortante 1 e 2, do Orlando Boyer, material da CPAD, publicado em 2011, porque o Espada Cortante 1 é um comentário sobre os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, e o 2 é um comentário sobre João e Atos dos Apóstolos. Nesse comentário no segundo livro, que é a Espada Cortante 2, Orlando Boyer faz um comentário que eu coloquei no material de apoio. Uma maneira eficaz de testemunhar é explicar para as pessoas, né, o que você era em Cristo e o que Cristo fez por você. Maneira joia. Você ouve, o camarada vai contar testemunho. Hoje tem acontecido isso com menos frequência, mas já aconteceu muito. As igrejas convidavam-se lá o ex-feiticeiro e o camarada vinha e falava que o diabo usava ele, que o diabo fazia, que o diabo acontecia e tal. Enfim, eu não vou citar coisa aqui que eu já ouvi nessa vida, que, meu Deus do céu, né? Depois de 33 anos de fé, você já ouviu muita coisa. Mas o camarada fica o tempo inteiro falando como o diabo usava ele. Aí eu me converti. Ponto. Tá bom, e daí? Depois que você se converteu, miserável, o que é a sua vida? O que é que você fez? Não é? Deus usou você para realizar o quê? Relate isso para as pessoas, a importância daquilo que o Senhor fez através da sua vida depois da conversão. É isso que é potente. Dizer que eu era um miserável, um desgraçado, que vivia no pecado e tal. Todo mundo estava enxafurdado no pecado de alguma forma. Tudo bem, aceitei Jesus, me converti, agora sou um crente, muito bem, e aí, sendo crente, o que é que se realizou em nome de Cristo? Quantas pessoas você já evangelizou? Para quem você já pregou o evangelho? É isto que vai fazer a diferença, é o que Orlando Boyer está comentando aqui, Espada Cortante 2. Eu quero dizer que você pode adquirir esses livros, porque certamente serão bons para a sua vida, porque traz comentários de versículos por versículos ali dos evangelhos e também de Atos dos Apóstolos. Espada Cortante 1, Espada Cortante 2. Inclusive, se você desejar fazer uma pesquisa, na livraria online do CETADB, esse material está disponível para compra. Muito bem, preso, Paulo transforma a sua defesa em oportunidade de testemunho. Isso porque o apóstolo Paulo não brincava em serviço, não. Tudo para ele era oportunidade para testemunhar de Cristo. Vamos para o último intervalo e vamos retornar aqui comentando o tópico 3º da lição. Já voltamos. Acabei de receber uma notificação de infração, multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Tópico 3, amados irmãos, o poder do testemunho pessoal. Fica ligadinho conosco aqui, lembrando que você pode ter acesso a esses slides que nós estamos utilizando aqui nas aulas, gratuitamente, através da nossa plataforma. Acesse a plataforma de cursos do CETADB, online.cetadb.com.br, e crie ali o seu perfil, é gratuito. Se você tiver dificuldade para criar o perfil, envie uma mensagem para o meu WhatsApp e eu passo para ti uma orientação de como você cria esse perfil gratuitamente para ter acesso ao material da escola dominical, material de apoio, os comentários da lição, os slides também. Tudo é gratuito ali no que diz respeito aos assuntos da escola dominical. Agora, é claro que se você quiser estudar teologia através do CETADB, você vai ter acesso aos melhores cursos,
ao material didático de qualidade, com conteúdo bíblico, teológico, curso reconhecido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB, e você vai ter um ensino substancial, que vai potencializar a sua condição de pregar, de ensinar, de elaborar estudos bíblicos, enfim, compartilhar a respeito da sua fé, testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida e também através dela. Pastor Adolvilson, subponto 1, a vida de Paulo antes da conversão. É isso mesmo, a vida de Paulo antes da conversão. Nós temos aí Atos 22, 3 a 5, que já lemos aí no anterior, né? Paulo inicia seu testemunho, lembrando que era antes de encontrar a Cristo, foi o que o pastor acaba de comentar aqui, a transformação que houve realmente. O nosso Jesus, ele continua transformando vidas hoje, né? Quem aceita Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessas pessoas e há uma mudança, assim, radical na vida dessas pessoas. Agora, veja bem, o segundo parágrafo, judeu zeloso, formado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Não era qualquer um, não, né? Um dos mestres mais respeitados do judaísmo. Atos 5 e 34, vamos ler lá? Atos 5 e 34. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, não é? Acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. Então, quem foi Gamaliel? Trouxe aqui, foi um famoso rabino judeu, né? Mestre da lei e líder do sinédrio no primeiro século. Ele era neto do grande rabino Hilel e ficou conhecido por sua enorme sabedoria e respeito perante o povo. É simples assim, ele foi orientado por esse mestre, o mais conhecido da época, o apóstolo Paulo. Era o mais proeminente, né? Exato. Ele fora instruído rigorosamente na lei de seus pais. Ele estava dizendo assim, eu conheço toda a lei, eu fui orientado. Ele está tentando ali trazer para si, eu sou do meio, né? Tudo que vocês conhecem, eu conheço e fui orientado por Gamaliel. E olha o terceiro parágrafo, diante dos judeus apresenta-se como alguém irrepreensível quanto ao zelo religioso, Filipenses 4 a 6, vamos ler lá? Filipenses capítulo 3 e o versículo 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne ainda mais eu. Olha lá, daí ele começa, Filipenses 3,5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. E o 6, Filipenses 3,6. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Fiz tudo conforme a lei orientava. Agora, veja bem, eu trouxe aqui um comentário excelente sobre esses versículos de Filipenses 3, 4 a 6. O apóstolo Paulo apresenta o seu impressionante currículo religioso para provar que se alguém pudesse se salvar pelas próprias obras ou tradições humanas, esse alguém seria ele. Enlista privilégios de nascimento, como a circuncisão, no 8º dia, realizações pessoais, como o zelo farisaico, antes de declarar que tudo isso perde o valor diante de Cristo. Que impressionante. Se alguém poderia se salvar, era eu. Mas isso não tem valor diante do que Jesus fez na minha vida. Como se ele falasse isso, né? Ou seja, a observância da lei não salva ninguém. Isso era o foco que ele estava aqui mencionando. E continuando a leitura depois de Filipenses 3, 4 a 6, embora esse zelo estivesse equivocado, por carecer de verdadeiro conhecimento espiritual. Lá em Romanos 10 e 2 diz lá, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. O que significa isto? Em Romanos 10, 2, Paulo quis dizer que o povo de Israel tinha um grande amor e dedicação por Deus, mas esse entusiasmo faltava o verdadeiro conhecimento de como Deus salva. Eles tentavam se salvar pelas próprias forças, cumprindo regras, em vez de aceitar a graça por meio de Jesus. Que mudança houve na vida de Paulo e de reconhecer que a salvação, a única salvação, é através de Jesus Cristo. Mas ele falou aí, falta de entendimento. O que é isso? O erro deles não era perceber que a salvação não vem de boas obras humanas, mas de Cristo.
Vamos ler de novo? O erro deles era não perceber que a salvação não vem de obras humanas, mas sim de Jesus Cristo. Ou seja, é pela graça, né? Encerrando este assunto no próximo slide, né? Veja bem, seu passado inclui perseguição violenta à igreja, a quem combatia até a morte, Atos 9:2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Eu trouxe uma colocação aqui, teologicamente, e pelo contexto histórico do livro de Atos dos Apóstolos, Saulo, que depois se chamou Paulo, agia com violência extrema contra a igreja. Olha bem, antes da conversão, participando direta ou indiretamente de mortes e perseguições. Em Atos 9:2, ele busca cartas de autorização para prender os cristãos, os do caminho, mas outros textos deixam claro que ele consentia e voltava pela morte deles. Então, querido, nas entrelinhas, Paulo foi taxado no contexto de hoje como assassino. Veja bem a transformação que houve e veja bem como Deus transforma a vida das pessoas, né? É comum nós vermos as pessoas que antes praticavam atrocidades, mas teve um encontro com Cristo e houve mudança. Nas entrelinhas nós podemos dizer, Paulo, ele foi um camarada extremamente violento e assassinou pessoas, não é? Veja bem aqui o passado de Paulo como perseguidor, ainda eu trouxe aqui, texto como Atos 8:3, Atos 26:10, mostra que ele não apenas prendia, mas dava voto favorável para a execução de cristãos. Ele respirava a ameaça de morte. 9:1. Olha a violência desse Saulo, uma imagem forte de um perseguidor implacável. Mais tarde, o próprio Paulo reconheceu o seu passado pesado, chamando a si mesmo de o principal dos pecadores, por ter perseguido a igreja de Deus, 1 Timóteo 1,15. Obra do Espírito Santo, que aconteceu na vida dele, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sou o principal dos pecadores por ter perseguido a igreja de Deus. Olha o relatório que ele está apresentando à multidão. Ao recordar essa fase, Paulo demonstra que a religiosidade sem Cristo pode produzir dureza, perseguição e cegueira espiritual. Fazer só 2 destaques, irmãos. O primeiro, assim, todo o relato que Paulo está dando aqui, ele deixa claro que tanto o sumo sacerdote quanto o conselho dos anciãos podia confirmar, ou seja, todo o testemunho dele é verificável. Exato. Tem história, tem um precedente, ele fala, olha, o sumo, está no versículo 5, 22:5, ele diz assim, ó, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco. Então ele está dizendo, olha, o sumo sacerdote e o conselho dos anciãos, que naquele dia estavam vivos, eles podiam testemunhar do que aquilo que ele estava falando era de fato uma verdade, ou seja, o seu testemunho era 100% verificável. Um outro destaque que eu quero fazer aqui é uma aplicação para isso tudo, que fica muito claro para nós. Ou seja, frequentar ambientes religiosos, igrejas, reuniões de oração, esse tipo de coisa, não é? Também possuir tradição familiar. A gente fala, mas eu sou filho de obreiro, eu sou filho de pastor, sou neto, sou bisneto, tataraneto, a tradição familiar, ou ainda conhecer doutrinas e quem sabe até ocupar posição de liderança na igreja, não substitui regeneração, mudança de vida. Se não nascer de novo, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Entendeu como é? Pode ter posição de liderança e ser condenado. Pode ser neto, filho, pode até ser um obreiro e ser condenado. Porque regeneração é o que é. Ou seja, o coração humano necessita desta inspiração, desta iluminação que é realizada pelo Espírito de Deus. Não é? Vamos lá para o subponto 2 então. O encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo relatando, capítulo 22, os versículos de 6 a 11, isso faz referência ao texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Ele diz, quase ao meio-dia, chegando perto de Damasco, este horário que ele faz questão de frisar aqui no seu testemunho, intensifica o caráter sobrenatural do acontecimento. Por quê? Porque
Ao meio-dia, o sol está a pino, não é isso? É a pino. Claridade total, mas Deserto. ele diz que a luz de Cristo resplandeceu mais que a luz e o envolveu. Ou seja, uma claridade ainda maior do que aquela que seria o momento mais claro do dia, não é? Resplandeceu sobre ele. Então ele está dando aqui um sinal, uma notoriedade de um acontecimento sobrenatural, porque essa luz superior o envolveu. É isso que ele está querendo dizer. Em Atos capítulo 26 e versículo 13, num testemunho posterior, que nós vamos estudar na lição ainda vindoura, ele fala que essa luz resplandeceu mais do que o sol, para ficar mais claro essa questão. Aqui ele está dizendo assim, era quase meio-dia. E aqui no texto de Atos 26, 13, ele está dizendo que a luz de Jesus brilhou de tal forma que resplandecia mais que o sol. Ou seja, não era uma alucinação, não era algo subjetivo, mas era um fenômeno que estava acontecendo sobrenaturalmente. É isso que ele está querendo dizer aqui para os judeus que agora lhe ouviam. Ou seja, essa narrativa ela avança para um ponto decisivo na sua vida, o encontro que ele teve pessoal com Cristo, o ressuscitado. Essa experiência transformou radicalmente a sua trajetória de vida. Paulo ele deixa muito claro para nós, na lição, no texto bíblico, no relato de Lucas, aqui em Atos 22, mas já feito anteriormente, em Atos 9, quando está retratando a sua conversão, não é, de que essa conversão dele não foi fruto de persuasão humana, mas de uma intervenção soberana da parte de Deus. Não foi aquela coisa de insistência, todo dia alguém vai ali e fala, todo dia vai alguém ali e fala, todo dia está ali e fala de Jesus, fala de Jesus. Não, nada disso. Ele estava indo para perseguir a igreja e Jesus se encontrou com ele e esse dia foi decisivo na sua vida. Vamos lá. O texto diz assim, que ele caiu por terra. Cair por terra, diz o texto em Atos dos Apóstolos. O perseguidor que viajava revestido de autoridade religiosa, ele cai diante da autoridade suprema de Cristo. Esta queda representa mais do que a reação física ao resplendor da glória do Senhor. É um símbolo e também um colapso, de todas as suas certezas anteriores, porque ele estava indo realizar a perseguição à igreja, prender os cristãos, pensando estar fazendo algo correto no que diz respeito a servir a Deus, a religião judaica. Antes de alguém, aqui Paulo, na verdade, ele descobriu que enquanto ele pensava defender Deus, estava combatendo o próprio Filho de Deus. E essa conversão genuína que Paulo experimentou, ela tem esse caráter também de rendição, porque antes de ser levantado por alguém para uma nova vida, é necessário que a gente reconheça que os nossos próprios caminhos podem permanecer, mas o caminho de Deus sobre nós, sobre a nossa existência, é soberano. E foi exatamente o que ele fez aqui, porque Jesus se apresenta a ele, e ele relata em Atos 22, aqui o versículo de número 7, ele diz assim, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa repetição do nome de Saulo, 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 é uma expressão de solenidade. Jesus está chamando ele para um particular mais sério, não é isso? Por isso a repetição, Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamou pelo nome. E essa pergunta de Jesus não significa que o Senhor estava, ou que tinha desconhecimento daquilo que Saulo estava fazendo. Ele sabia de fato por que é que Saulo estava perseguindo a igreja e, por consequência, o Senhor. Por que é que você está fazendo isso? Saulo não precisava perceber, na verdade, ele precisava perceber a verdadeira natureza das suas ações. Por que me persegues? O apóstolo, naquele momento ainda designado pela história registrada de Lucas, como Saulo, ele perseguia homens e mulheres,
mas Jesus disse para ele assim, por que é que me persegues? Ou seja, perseguindo homens e mulheres que são de Cristo, automaticamente alguém está perseguindo o próprio Cristo. E eu vou dizer para você, perseguir o próprio Cristo não é uma boa coisa, não é? Com certeza não é uma boa coisa. Saulo perguntou, e ele está relatando isso no texto aí do versículo 8, e eu respondi, quem é, Senhor? E disse-lhe, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele está aqui neste encontro com Jesus sendo aclareado, o próprio Nazareno, ou seja, o Jesus que nasceu lá em Nazaré e que fora desprezado e que fora crucificado, este próprio é o Senhor que age e que rege céus e terra. Os companheiros que estavam ali com Paulo, né, foram testemunhas parciais do que estava acontecendo, porque eles perceberam o fenômeno sonoro que estava se acontecendo, porém eles não tiveram condições de discernir inteligivelmente as palavras que foram dirigidas a Saulo, ou seja, apenas Saulo teve a compreensão exata de que era o próprio Cristo que estava ali falando com ele. O que deixa para nós claro de que essa experiência possui elementos tanto públicos como também pessoais. Os companheiros podiam confirmar que algo extraordinário estava acontecendo ali. Entretanto, o chamado foi específico e dirigido para o Saulo, porque aos outros que estavam ali não se tem relato de que tenham se convertido ou de como possa ter continuado a vida dos tais, mas Paulo sim experimentou mudança. E aí ele se volta, né, diz o versículo de número 10, que ele pergunta para o Senhor, que farei? Que farei? E o texto, no próprio versículo 10, tem a resposta, e ele diz, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Paulo ficou temporariamente cego e precisou ser conduzido pela mão até Damasco. Este homem que antes pretendia conduzir os cristãos à prisão, agora ele entra em Damasco conduzido pelas outras pessoas. O material da lição destaca que este encontro iluminou, ele foi um ponto de contato, de confronto, né, do apóstolo Paulo, o que redirecionou completamente toda a sua trajetória de vida. Ou seja, o encontro com Jesus muda de fato as nossas vidas, a vida especialmente daqueles que se deixam moldar pela ação do próprio Espírito de Deus. Pastor. Muito bem, está aí o tópico 13, o subponto 3, sua missão como servo e testemunha. Veja bem, o primeiro parágrafo diz lá, a conversão de Paulo veio acompanhada de chamado e missão. Olha que coisa interessante, converteu-se e já veio uma chamada para a missão. O que eu entendo aqui, pastor? Que nós, através de Cristo, do Espírito Santo, nós nos convertemos, né? E já temos um chamado missionário. Ou seja, todos nós somos missionários. Aliás, uma frase que usamos muito, hoje usa pouco, onde tiver um coração com Cristo, ali tem um missionário. E onde estiver um coração sem Cristo, é um campo missionário. Então, veja bem, a conversão já começa com o chamado, ou seja, nós passamos por essa transformação já com o chamado para evangelizar, isso é fato, isso é realidade. E olha o segundo parágrafo, por meio de Ananias, homem piedoso, respeitado entre os judeus, Atos do 10 ao 17, vocês vão ver aí a visão que Deus deu a Ananias, né, sobre Saulo, vai na rua direita, vai na casa de Judas, e pergunta por Saulo, ele está lá, e ao mesmo tempo ele avisa também Saulo, olha, vai vir um homem aí, depois dessa conversão ele ficou 3 dias cego, sem comer nada, sem beber nada. É interessante, pastor, um homem arrogante como Saulo, impiedoso, né? Ele tinha os olhos fitos no material, enxergava só as coisas terrenas, teve que ficar cego para começar a enxergar as coisas espirituais. Interessante, né? Essa colocação, o arrogante Saulo começa a enxergar as coisas espirituais depois que ficou cego. É o tratamento de Deus aí, não é mesmo?
Então, veja bem, toda essa colocação vocês vão perceber em Atos 9, do 10 ao 17, não vamos ler aqui por devido ao tempo. Paulo recebe confirmação divina para ser testemunha de Cristo, especialmente entre os gentios. Atos 9,15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, Ananias. Vai lá, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Veja bem, o homem Saulo trouxe um adendo sobre isso, que antes era um vaso de ira, agora falou vaso escolhido nesse texto, ou promovia destruição contra a igreja, torna-se pela graça regeneradora um recipiente separado para conter e propagar o precioso nome de Cristo. Trouxe um adendo sobre esse vaso. O que significa vaso? É um utensílio, recipiente, ou instrumento de trabalho. Uma colocação que eu trouxe. Na cultura antiga denotava um objeto sem valor próprio, que ganha utilidade e valor dependendo exclusivamente da vontade e do uso do artífice, o oleiro. Ah, Jesus amado, no Novo Testamento diz lá que nós somos vasos para a honra, ou seja, dentro de nós tem um tesouro escondido. O vaso se tornava valioso devido àquilo que ele carregava dentro. E na antiguidade se escondia ali documentos, enfim, também alimentos dentro desse vaso, certo? Então significa vaso, utensílio, recipiente, um instrumento de trabalho. Agora veja bem, queridos, vaso escolhido significa eleição, escolha prévia ou seleção deliberada. Mostra que a vocação de Paulo não veio do mérito pessoal dele, mas da graça e da soberania divina. Ele é escolhido, né? E é interessante que tem um texto aí que diz lá, não adianta recalcitrar contra os aguilhões, né? Dá a entender aí que o Espírito Santo já estava começando a trabalhar nele. Não adianta você teimar, não é? Com certeza. Dá a entender que o Espírito Santo já estava começando a trabalhar e ele estava resistindo, tá certo? Olha aí o terceiro e o quarto parágrafo. Ao mencionar sua missão, a oposição se intensifica, mas o apóstolo não recua. Seu testemunho mostra que quem foi alcançado pela graça não pode silenciar. Assim aprendemos que Deus transforma o passado em instrumento de testemunho e usa vidas rendidas para anunciar sua salvação, mesmo diante da rejeição. Ou seja, depois desses últimos parágrafos, Deus não fica preso aos nossos erros do passado. Histórias de vida transformadas ajudam a mostrar o amor de Deus a outras pessoas. O apóstolo perseguia cristãos, mas usou seu passado para testemunhar de Cristo. Ou seja, ele transforma, o passado passou, acabou, e agora o importante é, conforme o pastor falou, testemunhar do que somos agora em Cristo. Encerrando esta aula no outro slide, sua missão ainda como servo e testemunha de Cristo. O testemunho pessoal continua sendo uma das mais poderosas ferramentas do Evangelho para glorificar a Cristo e alcançar corações. É só testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida, daquilo que Deus fez na minha vida. Aí nós temos aí uma ferramenta para pregar o Evangelho que vai surtir resultado. Orlando Boyer, ao comentar esse texto de Atos capítulo 21 e 22, ele faz um registro de que a defesa do apóstolo Paulo era a sua própria vida. E olha aqui, aleluia, a própria vida de Paulo era não assim, tão somente um argumento abstrato, de forma alguma. Não é? A vida de Paulo era uma existência transformada por Jesus Cristo. Quando a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, que inclusive é citada na lição, ela faz um comentário a respeito dessa questão, que quando a mensagem ela é bem apresentada, nem todos a aceitarão. Isso é verdade. Você prega e nem todo mundo se converte, aceita Jesus, mas cabe ao crente anunciar fielmente a palavra de Deus e confiar os resultados a Deus, porque quem opera de fato é o Senhor. Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Para fechar aqui, Stanley Horton, na teologia sistemática que ele escreve, ele destaca que Lucas apresenta o plano redentor sendo realizado mediante homens revestidos de poder e orientados pelo Espírito Santo de Deus, incluindo a incorporação dos gentios à comunidade de salvação. É o que nós temos visto até aqui,
e é o que de fato aconteceu na história da nossa igreja. O testemunho pessoal revela a graça de Deus e confirma também a missão para a qual cada um de nós fomos chamados. Pastor Adolvilson, com a conclusão desta aula. Muito bem, concluindo, né? A prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça, quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em cenários adversos. Muito bem, meus irmãos, com isso nós concluímos aqui o estudo da lição número 9. A próxima é a lição 10, que fala sobre uma esperança inabalável perante os poderosos. É um outro testemunho que o apóstolo Paulo vai dar e você não pode perder esta lição. Nos ajude divulgando esta aula. Se você nos acompanha aí pelo canal do YouTube, CETADB no YouTube, compartilhe a lição, copie o link, encaminhe aí para os seus contatos. Se você nos acompanha através da plataforma, você também pode compartilhar o acesso da plataforma com outros irmãos e irmãs que você conheça, que gostam de estudar a Bíblia, que são alunos da escola dominical ou que sejam professores ainda superintendentes da escola bíblica dominical. Conte conosco, qualquer dúvida nos encaminhe. Eu já deixei registrado o nosso WhatsApp, 43 99960 8886, mas você pode colocar também nos comentários aqui da própria aula e nós retornamos com as respostas esclarecendo alguma dúvida que porventura possa ter em relação ao conteúdo proposto da lição. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido também na sua vida. E olha o assunto da próxima pré-aula, uma esperança inabalável perante os poderosos. Até lá, nós contamos com você, com a sua presença. Comente, compartilhe as nossas aulas, que é para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.